E o Ministério da Justiça e Segurança divulgou ontem o mapa de segurança pública mostrando um pouco da criminalidade, os números da criminalidade em todo o Brasil. O combate aos crimes no país depende muito desses levantamentos. E um dado chamou a atenção, que é o registro de aumento de feminicídio. Entre os anos de 2023 e 2024, o país registrou 4 feminicídios por dia, uma situação que continua preocupando ainda mais no estado do Piauí, porque esse levantamento apontou o estado como líder no aumento percentual desses casos. Deixa eu trazer aqui as imagens dos números. Aqui os números, olha só. Qual foi o estado com maior percentual de aumento? Qual foi o estado que teve o maior percentual de aumento? Piauí, 42,86%. O estado do Maranhão foi o segundo com maior aumento, 38%. O Paraná aparece com 34% de crescimento, o Amazonas 30%, Mato Grosso 16,67%, Roraima com 16,67% também tiveram aí o mesmo crescimento, aumento no número de casos. Esse é o mapa da segurança. E aí o número preocupa porque você tem uma escalada maior, né? A aceleração proporcional é maior no estado do Piauí, acelerou mais o número de casos de feminicídio. Mas se a gente vai falar de números absolutos, a quantidade de casos registrados, Piauí não aparece em primeiro lugar, mas está entre os estados que mais registra casos de feminicídio. Vamos trazer aí na tela os números. Olha, agora falando de casos que aconteceram, não mais de aumento de número de casos. No estado do Piauí, do Rio de Janeiro, em 2024, foram 51 casos de feminicídio. São Paulo é o segundo com 51, cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, 51 cada uma. Manaus, 16, impressionante Manaus. Teresina, com 12, aparece na 4ª colocação. Então foram 12 casos em 2024, e que se você levar em consideração o avanço, representou aquele crescimento de 42%. Vamos saber mais a respeito desse assunto com a ajuda da Micaela Ramos. Ela está ao vivo e traz detalhes do Jornal do Piauí. Micaela, esse assunto preocupa, claro, a segurança pública do Estado, né, Micaela? Com certeza, Joelson, é uma preocupação não só da Secretaria de Segurança Pública do Estado, como também de todos os órgãos, instituições, ONGs que compõem a rede de apoio para essas mulheres e também para a própria população. O que a gente observa ao analisar os dados que são fornecidos pela Segurança Pública é que o Piauí tem registrado um gráfico de queda em vários tipos de crime, como os crimes violentos letais intencionais. No entanto, na contramão disso, os números de feminicídios não conseguem ser reduzidos. E para que a gente entenda o impacto disso, o que pode ser feito, quais são os principais desafios, eu estou aqui ao lado da delegada Bruna Verena, ela que é diretora da Diretoria de Proteção à Mulher e aos Grupos Vulneráveis. Delegada, muito boa tarde. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria de entender quais são os principais desafios que a gente enfrenta no combate ao feminicídio, no combate à violência contra a mulher, que acabam dificultando que a gente consiga reduzir esses números. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, são números alarmantes. A gente vê que o Piauí tem um número alto de feminicídios acompanhando o Brasil, né? Infelizmente, essa é uma situação que acontece em todo o país. Como você mesmo relatou, a Secretaria de Segurança vem conseguindo diminuir números em outros tipos de crime. Embora esses crimes também precisem da nossa atuação como polícia, o crime da violência contra a mulher é um crime que precisa muito mais da ajuda da sociedade. A gente faz um apelo hoje para a sociedade ajudar a polícia nesses crimes. A gente viu que ano passado as vítimas de feminicídio, foi feito um estudo e 90% das vítimas não tinham chegado até a polícia, ou seja, elas não tinham feito boletim de ocorrência, elas não tinham pedido a medida protetiva. Então eu sempre alerto que é uma luta que não depende só da Secretaria de Segurança, não depende só da polícia, até porque a gente age, na maioria das vezes, quando o fato já aconteceu, que é a morte da mulher. A gente tem também nosso trabalho de prevenção, mas a atuação principal da polícia é a repressão. Então, a gente precisa desse apoio da sociedade, a gente precisa que a sociedade denuncie, a gente precisa que a sociedade ensine seus filhos, ensine os empresários a promover a igualdade de gênero. Enquanto a gente tiver desigualdade de gênero, a gente vai estar falando de violência contra a mulher. Enquanto a gente tiver homens e mulheres com direitos e deveres diferentes, que a gente tem as mulheres ainda
em cargos mais baixos, ganhando salários menores, né, em postos de trabalho diferenciados, fazendo essa diferenciação com o homem, enquanto a gente tiver desigualdade de gênero, a gente vai falar de violência contra a mulher. Então, ou a gente começa a promover igualdade de gênero, educando as crianças na escola, na nossa família, promovendo a importância de dizer para as pessoas que as mulheres têm os mesmos direitos e deveres dos homens. Enquanto que a gente estiver falando em desigualdade de gênero, a gente vai estar falando de violência. Infelizmente, os números são altos e a gente precisa colocar à disposição da população todos os nossos canais de acesso que a gente tem feito. Por exemplo, para a mulher hoje fazer um boletim de ocorrência, ela pode fazer um boletim de ocorrência online da sua própria casa. Ela pode pedir uma medida protetiva sem precisar ir até a delegacia. Entra lá no site da Polícia Civil, tem que ter acesso ao Gov, entra, faz o BO, solicita a medida protetiva, essa medida protetiva chega aqui na polícia e a gente já encaminha ao judiciário. O Poder Judiciário, por exemplo, tem o Júlia, que é um aplicativo pelo WhatsApp que você consegue pedir a medida protetiva direto ao judiciário, sem nem precisar passar pela polícia. A gente tem órgãos de apoio para essa mulher, aqui em Teresina, Casa da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha, Guarda Maria da Penha. Então, existe uma rede de apoio para amparar essas vítimas de violência doméstica. Mas por que essas mulheres não estão chegando até a gente? Por que elas estão morrendo sem a polícia saber? Será que a sociedade está apontando o dedo para aquela mulher? Olha, aquela mulher é uma mulher que apanha, e aí ela se envergonha e ela não vem até a polícia. Ou será que a sociedade está incentivando essa mulher a denunciar? Né? A gente está falando assim, olha, aquela mulher é a mulher que sofreu violência doméstica, mas ela teve coragem de ir até a delegacia, ela teve coragem de denunciar. Todas as prisões que a gente faz, as denúncias, tudo a gente parte de uma informação que chega para a gente. Então, assim, a gente precisa dessa confiança da população, precisa que as vítimas confiem na polícia e tenham sempre em mente, porque muitas vezes as mulheres morrem porque elas pensam, isso nunca vai acontecer comigo, ele nunca vai ser capaz de fazer isso comigo, e infelizmente acontece. Hoje é um dia simbólico, Dia dos Namorados, né? E a gente queria só estar falando de coisa boa, de romance, mas infelizmente a gente tem que falar que a violência doméstica, que essas mulheres foram mortas ou por alguém que elas amavam, ou por alguém que elas conviviam, por alguém que elas já amaram um dia. Então é muito importante a gente ter esse olhar de que não depende só da segurança pública, depende da sociedade como um todo, é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade minha, como mãe, educar meu filho pela igualdade de gênero, é uma responsabilidade minha como colega de trabalho, perceber se a minha colega de trabalho está passando por uma violência física, por uma violência psicológica, denunciar. É responsabilidade minha como familiar, como amiga, saber se aquela pessoa está precisando de ajuda e chegar, você está precisando de ajuda, o que é que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? A gente tem canais de denúncias anônimas, né? Às vezes as pessoas não querem denunciar, não querem se envolver, mas a gente tem canais de denúncias anônimas. A gente tem o 180, que é um serviço nacional que chega para a gente. A gente tem o WhatsApp Ei Minha Irmã Noscali, que é o 0800 000 1673. A mulher passa a mensagem e consegue falar com a equipe psicossocial, consegue informações, consegue encaminhamento. Então, o que a gente precisa é isso. Nós temos as condições de oferecer proteção e uma rede de apoio para essa mulher, mas a gente precisa que essas mulheres venham até a gente, que elas saibam que estão numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, que estão sofrendo uma violência, que muitas vezes a mulher nem se dá conta que está nessa violência. E aí entra a sociedade para ajudar essa mulher, porque sozinha muitas vezes ela não vai conseguir. Importantíssimo destacar tudo isso. Inclusive, delegado, sobre este assunto nós temos uma pergunta do nosso apresentador, Joelson Jordani. Pois não, Joelson? Micaela, a segurança pública e a delegacia especializada sente falta da participação de outras instituições, igreja, escolas, na construção de uma luta contra esse tipo de violência? A gente tem uma relação integrada com todos os órgãos, mas a gente está vendo pelos números que nós estamos falhando. A sociedade está falhando, as escolas estão falhando, a igreja está falhando, a família está falhando, está todo mundo falhando, porque essas mulheres estão morrendo. E esse homem que mata, ele é um filho, ele estudou numa escola, ele trabalha numa empresa, ele faz parte de uma sociedade. Então, assim, é isso que a gente precisa estar atento, que todo mundo tem uma responsabilidade por aquela mulher que morre na mão de um homem pelo simples fato dela ser mulher. No Piauí, esse ano, nós já tivemos 24 mulheres mortas. Elas não morreram de doença, de acidente, elas morreram pelo fato de serem mulheres e que aquele homem entendeu
por matar essa mulher. Lembrando que todos os casos de feminicídio são apurados. A gente tem uma delegacia especializada em feminicídio que nos destaca também de outros locais do país, né? Nós temos uma investigação diferenciada no Piauí. Quando morre uma mulher, a investigação já é feita baseada nesse critério de gênero, né? Já é feita uma investigação voltada nessa perspectiva de gênero, o que faz uma diferença na investigação e também nos números. Então, assim, é preciso a gente ter essa consciência de que a responsabilidade é de todos. A polícia tem um papel importantíssimo na repressão, finalizando os inquéritos, fazendo as prisões, o que a gente tem feito, solucionando esses inquéritos, mostrando o resultado para a população, como vocês acompanham com a elucidação dos feminicídios, com o agressor preso, mas a gente não quer que essa mulher morra. Então, aí a gente precisa de toda a sociedade juntos nessa missão. Sem dúvidas. Muito obrigada pela participação, a delegada Bruna Verena, diretora de proteção à mulher e aos grupos vulneráveis. Então, tá aí, viu, Joelson? Por que é importante a gente analisar essas estatísticas? Porque tudo isso reflete na elaboração de políticas públicas, na conscientização, nos avisos que precisam ser ditos para a sociedade, também colabora para que sejam elaboradas estratégias para combater o feminicídio, e não apenas o feminicídio, porque o ideal é que essa mulher ela nem morra, mas combater a violência contra a mulher e chamar a responsabilidade para a gente, enquanto a sociedade, de saber que se existe uma mulher em situação de violência, então, como cidadãos, a gente tem a obrigação de buscar alguma forma de ajudar essa mulher que já se encontra em uma teia de violência que, por muitas vezes, é difícil de se desprender. E também a gente acabar com esses discursos que reforçam a violência de gênero, que reforçam a violência contra a mulher, é parar de dizer que eu não posso meter a colher entre briga de marido e mulher, é parar de reforçar discursos, frases feitas que acabam indiretamente ou diretamente colaborando para que violência contra a mulher ainda continue acontecendo na nossa sociedade piauiense. Muito obrigada pela participação, delegada, mais uma vez. Volto com você aí no estúdio, Joelson.